De volta com o programa Boa Vontade Entrevista, hoje falando sobre a economia brasileira nesse ano de 2013. Aqui nos estúdios conosco o professor Ricardo Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas. Professor Ricardo, no final do primeiro bloco nós encerramos falando sobre as ações do Copom. Em sua análise, o que nós podemos esperar do Copom daqui para frente? Quais são as ações que eles tomarão? Olha, a princípio, e aí de novo, a gente estava falando da sociedade brasileira, a sociedade brasileira que pressionou tanto para que as taxas de juros caíssem, agora nesse aumento que teve, nessa mudança de rumo, né, da taxa de juros, era a própria sociedade brasileira, os próprios empresários que estavam sinalizando de que a taxa deveria subir. Eu, como comentei antes aqui, achava, inclusive declarei dias antes, até na véspera, que achava que o governo não mexeria na taxa, vamos dizer, não aumentaria essa taxa, mas na realidade houve, do ponto de vista de sociedade, até uma certa, não diria pressão, mas uma expectativa, entre aspas, aí, de que isso aconteceria, e estava todo mundo esperando, e todo mundo quase que aplaudiu esse aumento de taxa de juros. Qual é a tendência, se você olhar por esse aspecto do que a sociedade está achando? Por que a sociedade acha dessa maneira? Acha porque, como a economia está travada, você fica imaginando que qualquer ação que seja tomada poderá ser aquela que vai mudar o rumo. E, na realidade, como a gente comentou aqui antes, você tem locomotivas que puxam a economia. Durante alguns anos nós tivemos o consumo das famílias, e aí por conta disso as empresas investindo, mas a gente chegou no limite. Tá? Então agora o governo tem que fazer investimentos, o governo tem inclusive um orçamento aprovado, o presidente tem feito todo o possível para que esse orçamento seja cumprido, mas ano passado a gente não conseguiu investir o que já estava aprovado, e esse ano o ritmo também está relativamente lento com relação ao que a gente precisaria. Não significa que a gente não vá conseguir fazer todos os investimentos, mas sem dúvida nenhuma a gente gostaria que já tivesse destravado, que já tivesse começado. Professor, saindo um pouco da macroeconomia, falando um pouco do dia a dia da sociedade, no bloco anterior o senhor mencionava justamente a educação dos pequeninos no que se refere à economia, como gastar, o momento exato de gastar. Como é que nós podemos agir para instruir a sociedade para agir da maneira correta e no momento correto, que é principalmente muito importante em economia, né? Sem dúvida nenhuma, a questão da economia doméstica, ela deve ser ensinada pelos pais. Se os pais não conseguem fazê-lo, a sociedade vai tentar suprir essa deficiência através do ensino formal nas escolas. Mas, na realidade, todo pai deve entender que, por mais que goste do seu filho, por mais que seu filho seja o sonho da sua vida, na realidade você tem que ensiná-lo de que para ganhar dinheiro, porque é isso que vai acontecer no futuro, né, no futuro na vida dele, para ganhar dinheiro, ele precisa fazer algum tipo de sacrifício, ele precisa desenvolver algum tipo de atividade que seja em benefício de terceiros, para que ele possa ter a remuneração. Então, esse tipo de educação deve começar desde que a criança é muito pequena. Então, quando a criança é pequena, com 2, 3, 4, 5 anos, ela não consegue ainda entender o que você está explicando com relação à economia, porque realmente ela não conhece nada daquilo. Mas se você começa a mostrar ao seu filho que você dá a ele um valor qualquer de dinheiro para levar para o lanche na escola, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e aí com aquele dinheiro ele compra o lanche. Se você entrega um dinheiro semelhante, ou quantia semelhante, no sábado e no domingo, e começa a mostrar a ele que como no sábado e no domingo ele não gastou, sobrou algum dinheiro que durante a semana ele pode usar de maneira diferente, você está dando educação doméstica. E eventualmente você vai estar dando essa educação doméstica falando de R$ 3, de R$ 4, eventualmente de R$ 5. Então não precisam ser grandes somas. Se você começa ensinando desde cedo ao seu filho, aí eu sugiro até que você coloque um cofrinho daqueles, você vai colocando as moedinhas, de preferência até transparente, para que ele possa ver o crescimento do número de moedas dentro do cofrinho. Se você vai mostrando ele, cada vez que ele coloca moedinhas ali, depois de uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, 2, aquele dinheiro ali realmente passa a ser disponível para ele consumir com alguma coisa que queira, sem dúvida nenhuma você está ensinando educação doméstica. Isso pode começar quando seu filho tem 2, 3, 4 anos de idade, porque as crianças hoje de 2, 3 anos de idade são espertíssimas. Mas você começa a mostrar. Ele não vai entender exatamente o que é que está acontecendo ali, mas ele vai começar, na cabecinha dele, vai começar a estruturar um pensamento de que, bom, se eu abro mão num determinado momento, em outro, eventualmente eu tenho um prazer tão grande ou maior do que eu teria nesse primeiro momento. E aí, à medida que ele vai se desenvolvendo, você vai passando noções mais avançadas, vamos dizer assim, de como poupar, como gastar de maneira consciente e, logicamente, no futuro, como investir. Professor, hoje no Brasil nós vivemos uma alta da inflação, ela está próxima ao teto estabelecido pelo governo, uma demanda aquecida e um baixo crescimento. Alguns analistas falam sobre estagflação. Eu queria que o senhor trouxesse o seu diagnóstico
sobre esse aspecto. Nós estamos vivendo uma estagflação no Brasil ou não? Do meu ponto de vista, não. Do meu ponto de vista, de maneira nenhuma. O que está acontecendo com o Brasil hoje é que a gente, de novo, não tem conseguido fazer com que a economia cresça, porque exatamente a gente precisa que o governo, nesse momento, dê a puxada. Ou, se por acaso acontecesse, como já aconteceu no passado, que o mundo inteiro voltasse a olhar o Brasil como aquele porto seguro dos seus investimentos. Mas a verdade é que o detentor do capital está sempre buscando um local que seja, ao mesmo tempo, seguro e muito rentável. E, no momento em que o mundo está passando por uma crise, tá, volta-se para aquelas economias mais tradicionais, as pessoas pegam, levam seus dinheiros de volta. Eventualmente, no caso como do Brasil, a gente passa a ter uma dificuldade um pouco maior de captação desse recurso que estava chegando aqui, né, de uma maneira muito interessante, porque fez a economia crescer durante muito tempo, e precisa, com os mecanismos internos, fazer a economia crescer. Aí, de novo, a gente entra naquela situação. Bom, se as famílias estão endividadas e as empresas só irão investir se sentirem que o mercado está crescendo, o que a gente faz? O governo tem que, então, dar essa puxada com os mecanismos que ele tem de investimento, tá, para que o dinheiro possa circular de uma maneira mais rápida na economia. Em 2008, nós tivemos aquela grande crise que estourou nos Estados Unidos. O Brasil conseguiu passar por aquela fase. Hoje nós estamos com uma crise mais prolongada, obviamente, os reflexos são mais profundos. A nossa economia ela já é preparada para conseguir se virar, digamos assim, de forma mais independente, ou ainda nós somos ainda muito dependentes do cenário internacional? Olha, a economia como um todo é sempre avenida de mão dupla, né? Então a gente precisa que o cenário internacional vá muito bem para que o país vá muito bem. A gente não consegue ter um país indo muito bem se o mundo não for bem. Então, começa por aí. Agora, a nossa economia, como eu falei há poucos minutos atrás, a nossa economia aproveitou bem aquele momento. Então, hoje nós estamos preparados, e essa preparação vem aí de quase 20 anos que a gente vem se preparando, mas hoje o país está preparado para enfrentar o momento, como agora a gente está enfrentando, sem uma dificuldade maior. A gente tem mantido o nível de emprego, embora o nível de emprego não tenha crescido, não esteja crescendo como cresceu no passado recente, mas a gente tem mantido um bom nível de emprego, a gente tem mantido uma remuneração elevada proporcionalmente ao que a gente já teve no passado, nos empregos que estão aí. Então a massa salarial está muito interessante, a gente está realmente conseguindo enfrentar essa crise de uma maneira nós nos preparamos para uma situação como essa, né? Não necessariamente pensando que ela fosse acontecer, mas sem dúvida nenhuma o país está muito mais preparado. Agora, o que a gente precisa mesmo é crescer, porque o Brasil é um país jovem, o Brasil é um país que tem pessoas todo dia entrando no mercado de trabalho, então a gente precisa realmente dar oportunidade a essas pessoas. Eu tenho ouvido se falar em importação de mão de obra de vários países, por falta de mão de obra no Brasil. E como professor, eu às vezes fico triste quando eu ouço isso. Então, o que a gente realmente precisa é, se for necessário, preparar um pouco melhor os nossos conterrâneos, né? Os nossos compatriotas, e trabalhar com eles, efetivamente. Então, se houver necessidade da gente receber mão de obra de fora para desenvolver determinado setor, sou absolutamente favorável a isso. Mas vamos pensar também como é que a gente prepara esse nosso brasileiro e como é que a gente coloca ele onde as oportunidades estão. Professor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Boa Vontade Entrevista. Você é sempre muito bem-vindo. Maravilha, muito obrigado. Estar aqui mais uma vez é sempre um grande prazer. Nós conversamos no programa Boa Vontade Entrevista de hoje com o professor da Fundação Getúlio Vargas, Ricardo Teixeira. E você segue na audiência da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você.